Mar da Galileia. Era comum aquelas tempestades? Como que é? Porque ali falam que é um corredor de vento que se forma. E que ninguém nunca viu. Nunca viu? Não sei, mas... E também do lado de lá, né, você estando aqui do lado onde provavelmente Jesus partiu com os discípulos, já do lado de lá nós temos a terra dos Gadarenos, né? Sim. Que dá para ver ali, né? Porque são poucos quilômetros, né? Só explica um pouquinho melhor para a gente esse aí, porque a gente vai ter que mostrar isso para os nossos acompanhantes desse podcast aí. O Mar da Galileia é bem curioso nessa parte aí, né? Sim, eu falei brincando, ninguém nunca viu, mas eu já tive a oportunidade de ver. A ventania e ondas no Mar da Galileia, o que é raro, mas é possível. Foi em 2019, novembro de 2019, eu estava com um grupo de amigos que sempre levam para Israel, são do sul da Inglaterra. Quero mandar aqui um abraço para o pastor Edson Júnior, de Brighton, na Inglaterra, que vai estar comigo agora em novembro de novo em Israel. Mas em 2019 estávamos juntos e estava tão revolto o Mar da Galileia que o barco não pôde se afastar muito do pier. E nós tivemos que ir até para um lugar alternativo. Normalmente o barco sai do kibbutz, sai de Tibérias, do porto de Tibérias, para um kibbutz muito conhecido, onde tem um barco resgatado do Mar da Galileia da época de Cristo. Esse barco sai normalmente de Guinossar. Ele não pôde sair de Guinossar esse dia. E nós ficamos 30, 40 minutos bem próximo da orla, bem próximo do pier de onde nós fomos, um pier alternativo, porque o mar estava muito revolto. E um amigo meu, um geógrafo e geólogo, ele me explicou esse efeito. Eu acabei de citar que do monte do precipício, você está de frente para todo o Vale do Armagedon, e o Vale do Armagedon é no nível do mar. Então você tem à sua direita Haifa, no nível do mar, e à sua esquerda você tem, no final do Armagedon, Beit Shean, que já é outro extremo de Israel. Então você tem aqui a face ocidental e aqui a face oriental. De frente estão as montanhas de Samaria, de Cisjordânia, que impedem que os ventos cheguem do outro lado. É uma barreira natural. Mas no Vale do Armagedon esses ventos podem passar. E quando eles chegam ao Vale do Jordão. Normalmente é tomado a direção sul, por causa da depressão, chegando ao Mar Morto, que tem ali seus 417 metros abaixo do nível do mar. Mas quando ele entra à esquerda, ele já chega direto no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é uma depressão a 212 metros abaixo do nível do mar, cercado pelo que seria a boca de um vulcão extinto. A única saída desse Mar da Galileia, o pessoal pode acompanhar bem pelo mapa, é o Vale do Jordão. Esse vento vindo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um movimento circular, porque ele vai ser impelido pelas paredes naturais das formações rochosas ao redor do Mar da Galileia. Lembrando, ele está abaixo e em cima o que seriam as paredes da boca desse vulcão, que é aberta pelo Vale do Jordão. Quando esse vento faz esse caminho, ele provoca essas ondas. Não é todos os anos que acontece, mas em 2019 eu presenciei esse movimento, porque ao longo de anos eu faço esse trabalho há 16 anos. Eu sempre vi pessoas perguntando, aquele mar que não tem sequer marola, que não tem onda, a única onda que você vê é quando passa um jet ski e ele provoca aquela marola e o barco balança um pouquinho. Lembrando que na época de Cristo os barcos eram bem menores. Os barcos que se fazem o passeio hoje no Mar da Galileia são barcos que cabem 50, 60, 100 pessoas. Eu já vi grupos de 2 ou 3 ônibus num único barco. Mas o barco da época de Jesus era um barco para 15 pessoas, né? Para Jesus e seus discípulos. Eram poucos pescadores que faziam trabalho ali dentro daquele barco. Então, com certeza, eles se submetiam de uma maneira muito maior ao efeito das ondas. Então é muito interessante, muito propícia a sua pergunta,
pastor, porque é um detalhe que muitos, quando chegam lá, talvez não perguntam, mas ficam questionando no seu coração. Como aconteceu uma tempestade aqui que Jesus teve que acalmar? Então, só aproveitando que está no Mar da Galileia, Jesus tinha uma missão do outro lado, na terra dos Gadarenos, né? Gadara. Só fala um pouquinho, então, hoje do outro lado já não é mais Israel, ali já é Jordânia, é isso? Não, ali ainda é Israel. É Israel ainda? Continua. Israel anexou toda essa região na Guerra dos 6 Dias. Está anexado. Tá? Na verdade, o Mar da Galileia estava dentro de Israel desde 1948, mas logo em seguida, pouquíssimos quilômetros ali saindo, já era território sírio. Então, todas as colinas de Golã, conhecidas como colinas de Golã, que levam até o extremo norte, onde está o Monte Hermon, sempre pertenceram à Síria. Na Guerra dos 6 Dias falaremos mais sobre isso num bloco futuro. Na Guerra dos 6 Dias, Israel toma toda essa terra. Então, hoje, toda a vizinhança ao redor do Mar da Galileia, tudo pertence ao Estado de Israel. A primeira parte do Vale do Jordão pertence todo a Israel. Aí há alguns momentos no Vale do Jordão em que o Rio Jordão passa totalmente pelo território da Jordânia, depois volta só para Israel e depois continua sendo um marco divisório entre Israel e Jordânia, como é o que acontece no final do Rio Jordão, de frente para o Mar Morto, o local exato onde João Batista batizou Jesus Cristo. E ali é bem estreitinho, né? Eu estive lá nessa parte, né? Você está uns 3 metros da Jordânia ali, né? É pertinho. Pertinho. Como se diz, às vezes um bom saltador, um atleta pode até saltar, quem sabe, correndo e pular. Mas voltando então ao Mar da Galileia, aí Jesus vai visitar aquele gadareno famoso, né? Porque foi liberto por Jesus. E então ali, só a geografia, só a pessoa entender, porque havia tinha uma manada de porcos lá que se precipitaram no mar. Então é uma montanha, assim, é uma elevação, né? Porque dá essa ideia. Lendo o episódio bíblico, né? E dá para ver isso do Mar da Galileia, dá para ver bem essa região? Sim. Síria Gadara? Na verdade, é sempre eu falando sobre aquela questão da nossa cosmovisão. É o mesmo, o Lago da Galileia, muita gente que vai em Israel pela primeira vez fala, mas cadê o mar? Esse aqui é um lago. Né? É um lago. Cadê a montanha? Não é o sermão da montanha? Né? Então a gente, quando imagina os porcos se lançando, a gente imagina de um penhasco. E na verdade ele estava ali se lançando da margem, qualquer elevação de poucos metros já daria para fazer esse efeito. É uma, digamos assim, o que eu gosto muito da Terra Santa é porque você viaja para a história. Então você acaba tendo uma noção de como era, porque sempre que a gente lê a Bíblia, a gente projeta na nossa mente aquela realidade. Porém, a gente vai projetar de acordo com a realidade que conhecemos. Então, por isso que eu brinquei no bloco anterior, o mineiro chega lá e fala, cadê o rio? Isso aqui é um córrego, né? A pessoa que chega a primeira vez porque ela imagina, por exemplo, eu crescia no Evangelho achando que Jesus tinha nascido num curral. E ele não nasceu num curral. Ele nasceu numa gruta, porque a população de Belém era uma população de pastores de ovelhas. O nome Belém, Betlehem, casa de carne. Por quê? Belém era propícia para a criação de ovelhas devido às suas montanhas. Faz parte da paisagem de Jerusalém, cheia de montes e encostas. As encostas, elas provocam uma precipitação pluviométrica mínima, que a gente chama de orvalho, todas as manhãs, por causa da diferença de pressão atmosférica. Isso faz com que as pequenas gramíneas, elas passam por esse processo da fotossíntese e se enverdeçam rápido. Isso é um alimento perfeito para as ovelhas. Então, as grutas é o quê? É o local onde o pastor de ovelhas guarda as suas ovelhas e ele fica à porta para proteger, para impedir que o ladrão e o predador ataquem suas ovelhas. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor e eu estou à porta. As ovelhas reconhecem minha voz e eu reconheço elas. Então, ele está falando para um público que entendia essa cosmovisão.
quando José vai fazer o recenseamento em Belém, na volta para Nazaré, ele percebe que Maria então entra nas dores de parto. Ele procura uma hospedagem, e a hospedagem fala: eu só tenho a hospedagem dos pastores de ovelhas. Quer o quê? Quer a gruta. Os pastores de ovelha colocavam as ovelhas numa gruta e ali ficavam na porta para protegê-las. Não era um curral. E detalhe, era de Belém que se levavam as ovelhas para o sacrifício no templo. Então a ovelha para o sacrifício ela tinha que ser perfeita, tinha que ser sem mancha e o seu local tinha que ser extremamente limpo. Então Jesus não nasceu num local cheio de fezes. É muito interessante porque quando você conhece a cultura, quando você vai conhecendo o manejo, você vai entendendo que não foi de uma forma indigna que ele nasceu. Simples, extremamente simples, mas digna. Por quê? Porque era ali o local que se preparava o cordeiro para o sacrifício no templo. Então nada foi por acaso. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele vem ao mundo no local onde se preparavam os cordeiros. E pela abundância de cordeiros, a cidade de Belém era uma cidade tradicionalmente de pastores. Essa tradição vinha desde antes de Davi. Davi era pastor de ovelhas nas encostas de Belém. E aí o que acontecia? Nem todas as ovelhas abasteciam o templo. Havia muita produção de carne. Por isso, Betlehem, casa da carne. Belém, em português. Tá, maravilha. Bom, uma explicação maravilhosa agora, ficou mais claro para todos nós, né? Bom, mas continuando então, as jornadas que normalmente, os roteiros, né, que normalmente são desenhados ali, como que é? Bom, você já falou uma parte, seria bom de continuar no próximo bloco, mas pelo menos o que você pode ver mais? Você estava no norte, né? Nazaré, Cafarnaum, Mar da Galileia, etc. Norte, você falou tem Monte Carmelo, né? Tem ali onde foi Elias, isso, né? Ali no norte, a gente encerra com o Monte Carmelo, onde aconteceu o desafio de Elias com os profetas de Baal. Certo. E existem locais muito interessantes, até para não religiosos, que é o caso do Parque de Meguido, né? O Parque Nacional de Meguido, porque ali é o local mais rico de toda Israel, de riquezas, de achados arqueológicos. Então ali você encontra uma faixa sobre a outra, com ruínas de período jebuseu, ruínas de período persa, ruínas de período romano, ruínas de período em que Israel foi soberano naquela região. Você encontra otomano, você encontra mamelucos. É muito interessante. Como eu disse, tem os passeios de aventuras que as pessoas normais fazem sem nenhum interesse religioso. Depois nós temos 2 caminhos para chegar a Jerusalém. Na verdade 3, mas só 2 que podem ser utilizados normalmente hoje por turistas, no caminho entre o norte e Jerusalém, que é o caminho do Vale do Jordão. Nós já falamos de Gilgal, já falamos de Jericó, e o caminho do litoral que vamos falar no próximo bloco. E vamos falar também sobre Jerusalém e o caminho dos patriarcas, que é um caminho que não é usado hoje entre o norte e Jerusalém, mas pode ser usado a partir de Jerusalém, com muitas visitas bíblicas. Vai vir muito mais informação aí no próximo bloco. Tá bom, maravilha, graças a Deus. Gente, então você está acompanhando, nós temos mais informações, as nossas viagens continuam, né? Os cenários bíblicos, cenários históricos, e depois vamos entrar também na parte de história moderna, as guerras, os conflitos árabe ou palestinos e judeus, enfim, tudo isso aí nos próximos episódios. Fiquem conosco e inscreva-se no nosso canal, tá? Compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe você.